A política de juros altos adotada pelo governo Temer é uma das principais travas da economia e favorece somente o sistema financeiro. Essa é a avaliação do economista Ladislau Doubor. Numa conversa com a repórter Vanessa Nakazato, o economista e professor da PUC de São Paulo analisou a concentração de riqueza e o poder das elites no Brasil. Acompanhe a reportagem. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu em janeiro a Selic de 13,75% para 13% ao ano, com o objetivo de destravar a economia do país. Mas, segundo o professor de economia da PUC de São Paulo, Ladislau Doubor, a medida é insuficiente, porque a taxa básica de juros do Brasil continua sendo a mais alta do mundo. Na China, não chega a 5%. Em países como os Estados Unidos, Alemanha e França, não passa de 0,5%. E no Japão, a taxa é 0%. Uma coisa surrealista, né? Aqui hoje é 13%, né? No tempo de Fernando Henrique Cardoso estava na faixa de 20%, 30%, né? E esse recurso transfere dinheiro dos nossos impostos diretamente para os bancos. Segundo dados do Banco Central, só em 2016, a taxa Selic encaminhou para o sistema financeiro 600 bilhões de reais, soma que representa 11% do PIB do Brasil. O professor Doubor explica que, além de consumir recursos de impostos que poderiam ser investidos em políticas públicas, a taxa Selic também estimula a alta dos juros bancários. Isso prejudica ainda mais a retomada da atividade econômica. E os crediários, juro bancário na pessoa física, rotativo no cartão, cheque especial, todos tiveram aumentos de 10%, 20% e 30% com esse novo governo dos banqueiros, né? Aí você trava toda a economia, porque você travou os três motores da economia. Você travou a capacidade de consumo das famílias, que dinamiza a economia. Com isso, você trava a capacidade de investimento, de produção das empresas, porque vai produzir para quem se não estão consumindo, certo? E através da taxa Selic, dos 600 bilhões que estão sendo tirados, você travou a capacidade do governo dinamizar a economia através de infraestruturas, investimentos, políticas sociais e coisas do gênero. O professor sustenta que, se houvesse vontade política, os juros pagos aos banqueiros e grandes corporações poderiam ser menores. Mas a questão é que a maioria dos políticos representa estas corporações e eles próprios se beneficiam dos juros altos. Os políticos estão utilizando hoje o governo como mama para apropriação segundo interesses de diversos grupos corporativos, em particular do sistema financeiro. Eles não estão interessados em políticas públicas. O professor ainda afirma que as 11 famílias que controlam a mídia brasileira contribuem diretamente para a concentração de poder do sistema financeiro e manutenção de privilégios da elite do país. Você tem também o controle da mídia, certo? Porque os principais financiadores da publicidade são justamente os grandes bancos. É só olhar a publicidade. Grande parte do poder político no Brasil não é de produtores, certo? É essencialmente de gente que vive do esforço dos outros. O capital financeiro, a mais-valia financeira, ela é ao mesmo tempo politicamente muito poderosa, mas ela é extremamente vulnerável porque ela não produz nada.